Saudações para você que está aí do outro lado. História real ou parábola? Vamos fazer uma oração para a gente estudar isso? Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Que a tua bênção e a tua proteção nos acompanhe. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Jesus, certa vez, contou uma parábola. Ora, havia certo homem. Isso está em Lucas 16, versos 19 a 31. É a história do rico e Lázaro. Esse Lázaro não era o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou. Isso é uma parábola, já adiantando, porque, a começar, Jesus disse, havia certo homem. Geralmente, a gente começa uma história que não é real com alguns termos, né? Se fosse aqui no Brasil, seria: era uma vez certo homem, havia numa cidade lá bem distante, não sei o que. Histórias que não eram reais. Então Jesus usou essa história. Por que Jesus usou essa história? Bem, o povo, eles tinham várias crenças, né? E Jesus queria que eles entendessem alguns pontos. Eles contradizeram Jesus, perguntaram algumas coisas e Jesus refutou com essa parábola. Então, eles estavam falando sobre ressurreição e tal, e Jesus contou essa parábola. Bem, resumindo a parábola, diz assim, ó: havia um certo homem rico que vestia de púrpura e de linho, e também havia um mendigo chamado Lázaro que ficava à porta de sua casa cheio de chagas. Aconteceu que morreu Lázaro e foi para junto de Abraão. E morreu o rico e foi ser atormentado, né, no lago de fogo. E aí ele ficava lá: pai Abraão, mande Lázaro molhar o dedo e passar na minha língua para que eu refresque. Aí Abraão disse: meu filho, você fez suas escolhas e agora Lázaro está aqui consolado e você está aí pagando pelo que você fez. E ele disse: então mande alguém lá em casa, um anjo, porque eu tenho os irmãos, para que eles não venham para cá. E aí está o ponto da mensagem. Jesus disse assim, ó: eles têm aos servos e aos profetas, eles têm a Moisés. E ele disse: mas não, eles não vão escutar, manda um anjo. Aí Jesus disse: se eles não ouvem Moisés, tampouco se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém de entre os mortos. Então Jesus não estava focando aqui se essa palavra era verdade ou não. Ele estava focando que as pessoas, elas tomam decisões, e se elas tomar decisões equivocadas, o futuro delas não será bom, porque a partir do momento que você escolhe, seu futuro está selado. A gente vai continuar estudando essa semana e eu te espero no próximo tema.